Saudações, caríssimos amigos e amigas. Estamos aqui de novo para trocar uma ideia sobre Grécia Antiga e terminar nossa discussão. O tema de hoje é Grécia Antiga, períodos clássico e helenístico. Nessa aula a gente vai discutir então o auge da história da Grécia Antiga, que é o período clássico, o momento em que as polis gregas chegam no auge da sua história entre os séculos 6 e 4 a.C., o momento então em que o desenvolvimento político com a democracia ateniense, o desenvolvimento militar com a força dos espartanos, o desenvolvimento filosófico, arquitetônico, artístico e cultural da civilização grega atinge seu limite, bem como a expansão econômica do comércio marítimo grego também atinge seu auge. Essa fase do período clássico marca o apogeu da civilização grega, mas marca também a ocorrência de importantes conflitos militares que vão levar a Grécia à decadência. Parece contraditório, mas nunca é contraditório. Na verdade, o auge de uma civilização costuma ser também o momento em que as contradições geradas pelo seu desenvolvimento começam a levar à sua decadência. É o que acontece na Grécia Antiga. Veja bem, o auge da expansão comercial grega, especialmente ateniense, faz com que haja um conflito, uma guerra entre gregos e persas. E isso é um momento determinante na história da Grécia Antiga. Depois dessa guerra entre gregos e persas, chamada de Guerras Médicas, Atenas atinge uma tal situação de hegemonia na realidade grega que vai levar outras polis gregas como Esparta a terem um receio desse imperialismo ateniense. Isso vai levar à ocorrência das chamadas guerras fratricidas, guerras de polis gregas contra polis gregas. E essas guerras vão movimentar a Grécia toda durante muitas décadas e vão acabar levando a um declínio geral da civilização grega que vai facilitar a invasão estrangeira. Por isso, então, o auge, o período clássico, é também a anunciação da decadência, que vem no período helenístico, que é quando a invasão macedônica acaba com a independência e com a autonomia das polis, e a partir desse momento, então, a civilização grega já não é mais simplesmente a civilização grega. O fim da autonomia das polis, o domínio da invasão estrangeira macedônica com Filipe II e depois seu filho, o famosíssimo Alexandre o Grande, o desenvolvimento de uma miscigenação cultural entre a cultura racionalista grega e a cultura mística oriental, criando uma nova, de certa forma, uma nova civilização chamada de a cultura helenística. Essas são as marcas da decadência e do fim da Grécia Antiga entre os séculos 4 e 2 a.C. São, portanto, esses os nossos assuntos da aula de hoje, beleza? Vamos dar uma olhada comigo então. Olha o que eu afirmo aqui, que o momento em que as cidades gregas atingem o seu apogeu democrático, não são todas as cidades, a gente sabe disso, né? Atenas foi o berço dessa democracia, que serviu de exemplo e modelo para várias outras polis, mas não para todas. A gente falou de Esparta e sabe que Esparta nunca viveu um período democrático. Esparta foi uma polis oligárquica, conservadora, militarista do começo ao fim da sua história. Mas, de toda forma, eu estou fazendo uma afirmação aqui de que a democracia, o desenvolvimento da democracia coincide com o auge do desenvolvimento econômico, do comércio marítimo das cidades gregas também. Por que eu faço essa afirmação? Porque, com o desenvolvimento democrático, foi possível, especialmente em Atenas e outras polis do mesmo estilo, foi possível que as camadas populares de cidadãos, atenção, de cidadãos, porque lembra, nem todo mundo era cidadão, mas as camadas populares dos cidadãos gregos pudessem ter espaço na política e, portanto, foram surgindo leis, medidas que gerassem maiores oportunidades, combate à desigualdade, diminuição daquele processo de marginalização social. E aí, nesse sentido, o que nós
observamos? Nós observamos que, por conta disso, a prosperidade geral das cidades gregas aumenta, especialmente em Atenas. O contato com as colônias, colônias gregas da primeira diáspora na Ásia Menor e no Mar Negro e da segunda diáspora na região da Magna Grécia, no sul da Itália, isso leva a uma prosperidade muito grande, a um desenvolvimento econômico muito grande, integrando então esse momento do auge político da democracia com o auge econômico comercial na Grécia. O resultado disso é que os gregos vão entrar em choque, um choque de imperialismos, olha o que eu estou afirmando aqui, um choque de imperialismos entre as polis gregas e o chamado Império Persa. O Império Persa era o maior império, o mais poderoso império de expansionismo, militarismo e poder político naquele momento histórico. Dá uma olhadinha nesse mapa, ele marca o que foi a grandeza do Império Persa. Então perceba, a Pérsia originalmente está aqui, marcada em rosa nesse nosso mapa. Deixa eu escolher o cursor aqui. Olha, o Facebook me dando recados. A Pérsia está aqui, nessa parte rosa do nosso mapa. Como é uma região pobre em recursos, o expansionismo militar é a solução para que os persas consigam controlar mais recursos. E aí esse expansionismo persa vai levar os persas a englobarem rapidamente a Média, os medos, um povo ao norte do território persa, formando o Império Persa. E daí para frente, olha só, que impressionante. Tudo isso que está em laranja nesse mapa marca o que foram as conquistas do imperador Ciro o Grande, entre 550 e 529 a.C. Logo, o sucessor de Ciro, Cambises, conquistou o que está em verde neste mapa. Cambises governou o Império Persa de 529 até 522 a.C. E já na sequência, olha só, o nosso amigo Dario I conquistou tudo que está em roxo nesse mapa. E o Dario I governou de 522 a 488 a.C. Então veja, é um momento, esses três reinados no Império Persa formam um momento de grande expansionismo que tornaram a civilização persa a civilização mais poderosa do mundo antigo naquele momento histórico. Vou dar alguns detalhes, olha só. Os persas dominaram aqui, no litoral do Oriente Médio, os fenícios, que eram, até o desenvolvimento das cidades gregas, a maior civilização comercial do mundo antigo. Então os persas não só tinham um imperialismo político, militar, territorial, como também passaram a ter um imperialismo, um expansionismo comercial marítimo por causa do domínio sobre os fenícios. E aí, com essa expansão toda, os persas vão entrar em choque com o domínio dos gregos no comércio do mar Egeu e do mar Mediterrâneo Oriental. Inclusive, os persas vão invadir e conquistar, nesse processo das guerras médicas, cidades gregas no litoral da Ásia Menor. Está vendo aqui? Eu vou pegar um mapa mais específico sobre as guerras médicas. Olha só, é a mesma localização ali do mundo, né? O mar Mediterrâneo Oriental e o mar Egeu que está aqui, Mar Negro que está aqui. Olha aqui, ó. Aqui a passagem para o Mar Negro, esse aqui o Mar Egeu, aqui mais amplamente o Mar Mediterrâneo Oriental, aqui embaixo da legenda está a ilha de Creta, e todas essas marcações aqui em vermelhinho são as cidades gregas da Ásia Menor que combateram o expansionismo persa e foram derrotadas. Veja, os persas dominaram as polis gregas da primeira diáspora, tanto na Ásia Menor quanto em parte do litoral do Mar Negro, lá no interior da Ásia. E claro que isso vai levar, então, a um choque de imperialismo entre os persas e as cidades gregas, lembrando que elas eram cidades-estado independentes, as polis, cidades autônomas, mas a principal delas, Atenas, vai entrar num choque direto de imperialismo, porque os persas vão querer invadir a Grécia, e vão fazer isso, vão invadir a Europa. Dá uma olhadinha no nosso mapa de novo, olha só. Vão invadir a Europa, tudo isso que está em amarelo mais queimado foram as conquistas aqui do nosso querido imperador, o Dario I. Olha só, e até chegar a essa parte do amarelo mais claro, que é o auge do expansionismo persa. Dá uma olhada o quão próximo das cidades gregas, olha Atenas aqui, esse expansionismo persa chegou. Então, as guerras médicas são isso.
chamadas de guerras médicas por conta, por conta de serem um choque de imperialismos entre persas e gregos, médicas porque os gregos chamavam os persas de medos, e vamos olhar para o mapa para a gente entender as guerras médicas um pouquinho. A primeira grande marca dessas guerras médicas foi em 490 a.C., durante o reinado ainda do imperador Dario I, a famosa Batalha de Maratona, né, que ganha esse nome porque a corrida da maratona na Olimpíada tem relação com essa batalha por conta dos relatos de mensageiros que correram os 40 e poucos quilômetros entre Maratona e Atenas para conseguir levar mensagens. Mas enfim, a Batalha de Maratona, os persas tentaram fazer uma invasão marítima sobre Atenas, mas fracassaram. Fracassaram porque aqui no Estreito de Maratona, os nossos amigos atenienses conseguiram bloquear a passagem persa, e com isso a grande frota naval persa teve que meio que se enfileirar no Estreito de Maratona e acabou sendo esmagada pela resistência grega. O Dario I fugiu, ele acaba morrendo 2 anos depois, e aparentemente as guerras médicas acabaram, mas não. Mais tarde, 10 anos depois, nós vamos ver uma nova onda de guerras médicas com o imperador Xerxes, que em 480 a.C. vai tentar uma nova invasão a partir da tomada do desfiladeiro das Termópilas. Você percebe aí na sua tela o relevo, como é realmente montanhoso e acidentado, e o que eu falei, as montanhas estão marcadinhas aqui, e o que eu falei não é exagero. No desfiladeiro das Termópilas, tem aquela famosa batalha dos 300 espartanos, que virou até filme. Claro que o filme, assim como a história em quadrinhos, tem um grande exagero poético, né, uma história idealizada e romantizada, para dar aquela sensação de heroísmo, mas é uma história real. De fato, 300 espartanos tentaram bloquear o desfiladeiro das Termópilas para frear, para paralisar por o máximo de tempo possível o avanço da grande força militar persa, que era descomunal em comparação com os gregos. Os persas tinham mais de 30 mil guerreiros na Batalha das Termópilas e tinham mais de 300 mil guerreiros na invasão das guerras médicas. Então era realmente uma invasão para acabar de vez por todas com a autonomia e a independência das polis gregas e incorporá-las ao Império Persa. Os espartanos conseguiram frear o avanço persa, mas não conseguiram ser tão bem sucedidos não. Menos de um ano depois, a gente tem aqui uma nova batalha, que é a Batalha de Plateia, em que os gregos vão ser novamente derrotados, e isso acende o sinal de alerta. Olha lá o sinal de alerta. O sinal de alerta é que as cidades gregas lutando de modo autônomo não vão conseguir enfrentar a ameaça persa. E por não conseguirem enfrentar a ameaça persa, Atenas vai forçar a formação da chamada Confederação de Delos, ou Liga de Delos, que quer dizer o quê? Quer dizer uma aliança militar das cidades gregas para enfrentar a invasão persa de modo integrado. As cidades que aceitaram participar da Liga de Delos vão centralizar os recursos que serão administrados e comandados por Atenas. Então, escravos, navios, tropas militares, grana, produtos, armas, equipamentos, todos esses recursos das polis coligadas na Liga de Delos vão ser gerenciados por Atenas nesse esforço de centralização para combater a invasão persa. Claro que nem todas as polis gregas vão aceitar fazer parte dessa coligação, dessa aliança, dessa confederação de cidades. Esparta, por exemplo, não vai participar diretamente da Liga de Delos, apesar de mandar tropas e participar das guerras médicas. O fato é que, com essa aliança, os gregos conseguem finalmente, na Batalha de Salamina, em 479 a.C., vencer definitivamente a ameaça persa. E os persas são expulsos da Grécia, né? O Império Persa não é derrubado, mas os persas são expulsos da Grécia, não conseguem consolidar o seu domínio sobre a Grécia, e as cidades gregas conseguem preservar a sua autonomia, conseguem preservar a sua independência, conseguem preservar, portanto, o seu caráter de cidades-estado independentes. E aí isso põe fim às guerras médicas. Pois bem, com o fim das guerras médicas, o que era de se esperar?
que Atenas desfizesse a Liga de Delos, para que as cidades, as polis gregas aliadas, coligadas na Liga de Delos, voltassem a ser autônomas e independentes. Mas não foi isso que aconteceu. O que Atenas faz? Com o discurso de manter a segurança da Grécia, manter a preparação para possíveis novas guerras, ameaças e invasões, Atenas obriga as polis da Liga de Delos, que eram muito menores e mais frágeis que Atenas, a manterem esse regime de colaboração, a manterem essa aceitação da hegemonia ateniense sobre a Liga. Resultado, isso deixa outras polis gregas, como Esparta, por exemplo, bastante receosas, o que vai levar à formação da chamada Liga do Peloponeso. Lembrando que Peloponeso é a região peninsular onde ficava a cidade de Esparta, a polis militarista espartana, né, oligárquica e conservadora, e Esparta se coliga, se alia a várias outras cidades, mais ou menos com as mesmas características histórico-culturais, ali no Peloponeso, formando a Liga do Peloponeso para fazer frente a essa hegemonia ateniense. Cara, você está sentindo o cheiro? Você está percebendo o que vai rolar? Obviamente que só pode rolar uma coisa: guerra. Mas antes, olha que interessante, antes de entrar na discussão sobre a Guerra do Peloponeso, é importante ressaltar que os recursos que Atenas centralizou da Liga de Delos levaram Atenas a dar um salto civilizacional, dar um salto de prosperidade que permitiu a gente chegar à chamada época de ouro de Atenas, ou século de Péricles. Né? Nesse momento, quando eu estou dando aula presencialmente, eu costumo fazer uma piadinha de tiozão do churrasco, falando que, olha, esse Péricles é aquele cara que hoje em dia faz sambas e etc, etc. Mas não é, né? É um político ateniense, um militar ateniense, um líder ateniense, o Péricles, que meio que nesse período da época de ouro de Atenas, e ó, guarda essa data, a época de ouro de Atenas é de 461 a 429 a.C., Péricles era a grande figura política que, não vou dizer que monopolizava, mas que liderava os debates democráticos dentro da eclésia ateniense, da Assembleia Ateniense. Então, grande parte das medidas governamentais e das leis que marcam esse auge da civilização ateniense, essa época de ouro de Atenas, são propostas por Péricles. E é o auge de tudo, né, cara? É o auge da arquitetura, com o Partenon, por exemplo, é o auge da escultura, com figuras como Fídias, por exemplo, é o auge da filosofia, é o período em que Sócrates, Platão, Aristóteles desenvolveram seu pensamento, e é o auge também da democracia. Por quê? Porque o nosso amigo Péricles vai propor a criação de uma lei chamada Mistói. E o que é a Mistói? É uma lei que dizia que o cidadão ateniense, era tanta riqueza que tinha Atenas que foi possível fazer isso. O cidadão ateniense que estivesse se dedicando a um cargo público, se estivesse se dedicando a servir a cidade como autoridade pública, ele deveria receber um pagamento, a mistói, uma espécie de salário, que é para garantir o quê? Que mesmo os cidadãos mais pobres, que não possuíam escravos, lembra da importância da escravidão para que o cidadão tivesse o tempo livre do ócio para se dedicar à filosofia, à arte, à ética, à estética, à política e à democracia? Pois é, nem todo cidadão ateniense tinha grana para ter escravo, e portanto nem todo cidadão ateniense tinha esse tempo livre todo para se dedicar a aquilo que era considerado a função do homem livre, o pensamento e o serviço público e tal. Agora com a mistói dá, né? Dá porque, mesmo que você não tenha escravo, se você vai para a Assembleia e vai se eleger membro de um conselho ou arconte, você vai poder receber um pagamento por isso e se dedicar exclusivamente ao serviço da cidade, não tendo que se preocupar com a sua subsistência. Então, esse processo da exploração ateniense sobre a Liga de Delos leva à época de ouro de Atenas e ao auge da história ateniense. Mas esse auge leva também ao surgimento de disputas. E essas disputas vão desembocar em 431 a.C., na chamada Guerra do Peloponeso. Lembra que eu pedi para você guardar a data da época de ouro de Atenas? Vou até voltar aqui para você ver. Ó.
429 a.C. é o fim da chamada Era de Ouro de Atenas. Não por acaso, 2 anos depois do início da Guerra do Peloponeso, desculpa, que é a primeira das guerras fratricidas. O que isso representa, então, senhoras e senhores? Representa que na Guerra do Peloponeso, Atenas foi derrotada. E a derrota de Atenas levou a uma invasão espartana à polis ateniense. Esparta impôs o fim da democracia em Atenas, impôs um governo oligárquico, conservador, aristocrático, semelhante ao governo espartano sobre Atenas. E Atenas nunca mais desenvolveu aquele mesmo brilhantismo da Era de Ouro, por causa dessa guerra fratricida que inicia, portanto, um enfraquecimento geral das polis gregas. E por que inicia um enfraquecimento geral? Dá uma olhada. Porque depois da derrota de Atenas, Esparta emerge como uma espécie de nova hegemonia na Grécia Antiga, e isso leva outras cidades a ficarem preocupadas com a possibilidade de formação de um império espartano, assim como os espartanos tinham ficado preocupados com a possibilidade de formação de um império ateniense. Então, se essa reação espartana levou à formação da Liga do Peloponeso, e depois a Guerra do Peloponeso, a hegemonia espartana vai levar à formação da Confederação Tebana, liderada pela cidade-estado de Tebas, e há uma nova guerra fratricida entre Esparta e Tebas. Esparta, que apesar da sua potência militar, saiu também da Guerra do Peloponeso bastante devastada, perde esse confronto para Tebas, o que leva Esparta e Atenas, tempos depois, a se unirem. Se liga, Esparta e Atenas se unem, tinham feito guerra antes, agora se unem de novo para combater Tebas. E aí mais guerra fratricida. No meio de tanta guerra fratricida só pode acontecer uma coisa, né? Olha lá, as cidades gregas em guerra, esse processo facilita a invasão e a conquista dos macedônicos. O primeiro rei da Macedônia que invade a Grécia é o Filipe II. Ele não consolida o domínio macedônico sobre a Grécia, mas ele conquista boa parte das polis gregas e morre. Quando Filipe II morre, seu filho Alexandre, um jovenzinho de 19 anos, assume o trono. E aí é importante fazer um parênteses. Há uma teoria da conspiração a esse respeito, né, que é interessante a gente pensar sobre ela, que é a seguinte: Filipe II e os macedônicos em geral tinham uma cultura muito semelhante à cultura grega. De certa forma, do ponto de vista cultural, os macedônicos meio que se consideravam gregos. E nesse processo, então, para consolidar o domínio macedônico sobre a Grécia, o Filipe II, ele buscou fazer alianças políticas e militares com as cidades gregas derrotadas, ou com cidades gregas que ainda não tinham sido incorporadas ao domínio macedônico, e ele trazia gente das cidades mesopotâmicas, das cidades gregas, para viver na Macedônia, como conselheiros, como generais, como membros da corte de Filipe II. E aí, então, suspeita-se que Filipe II ele não morreu de morte morrida, ele morreu de morte matada, ele foi vítima de um atentado. Suspeita-se que quem fez o atentado contra Filipe II tenham sido uma conspiração comandada por esses gregos que pensaram: matando Filipe II, o filho adolescente dele assume o trono, o filho adolescente dele não está pronto para governar e não é visto com uma legitimidade muito grande, porque a mãe dele não era macedônica nem grega, então ele era visto como uma espécie de semi-bárbaro, mas, de toda forma, seria a chance das polis gregas recuperarem sua autonomia e sua independência. Só que não, né? O que acontece é que, com a derrota grega, com a morte de Filipe II e a ascensão de Alexandre ao trono, rapidamente Alexandre mostra toda a sua genialidade militar e completa a conquista das cidades gregas, formando o Império Macedônico, unificando toda a Península Balcânica em torno do poder imperial desse rei macedônico chamado Alexandre, apelidado na história de Alexandre o Grande. Só que Alexandre era um tiozinho megalomaníaco. Você manja o que é isso? Megalomaníaco é quem tem mania de grandeza. E o Alexandre considerava que ele estava predestinado a
a ser uma espécie de difusor das luzes da civilização grega, racionalista e tudo mais, para o mundo bárbaro. Que ele tinha uma missão como descendente direto de Zeus, de levar as luzes da civilização aos povos selvagens. E com isso, o Alexandre não vai se conformar com o domínio macedônico sobre a Grécia Antiga. Ele vai levar os seus exércitos a um confronto de mais de 10 anos com o maior império do mundo antigo até então, que era o Império Persa. O mesmo Império Persa que não conseguiu invadir a Grécia anos antes, agora o Império Persa será invadido pelos gregos sob comando militar e político dos macedônios através de Alexandre o Grande. Dá uma olhada nisso. Esse é o Império Alexandrino. Então, essas setas vermelhas que você observa aqui, ó, deixa eu pegar uma outra caneta para marcar. Essas setas vermelhas que você observa aqui, né, começam aqui na Macedônia, mostram o trajeto das guerras de Alexandre. Olha só, que interessante. Né? Alexandre vai conquistando o Império Persa, expulsa os persas da Europa, invade a Pérsia, a Ásia Menor, liberta as cidades gregas da Ásia Menor, continua fazendo guerra, invade o Império Persa propriamente persa, né? Fenícia, a Síria atual, o Egito, olha que loucura. Vai fundando várias cidades com o nome de Alexandria, olha aqui, ó, Alexandria do Egito, a famosa Alexandria do Egito que existe até hoje, para consolidar o domínio macedônico nessas regiões. Vai invadir a Babilônia, que era a capital do Império Persa, vai destronar o imperador babilônico e vai continuar a sua expansão rumo ao Oriente, cada vez mais longe, fundando Alexandrias. Olha só, tem Alexandria aqui no Golfo Pérsico, na Mesopotâmia. E vai, avança, e vamos que vamos, e vai fazendo, e vai indo, e vai voltando, até fechar esse controle, né, conquistando terras, inclusive na Índia, que nem os próprios persas tinham conseguido conquistar. E Alexandre estabelece sua capital também na Babilônia, que era uma espécie de Nova York do mundo antigo. Né? A Babilônia era uma grande metrópole. E ali Alexandre morre, 3 anos depois. Então, dos 20 aos 30 anos, Alexandre faz essa grande expansão militar, territorial, de tornar o Império Alexandrino, dominar o Império, conquistar o Império Persa e tornar o Império Alexandrino uma das maiores unidades político-militares da história da Antiguidade. Mas, ao mesmo tempo, seu domínio é curto, porque ele acaba morrendo de febre, de infecção, não se sabe ao certo que doença foi essa, mas ele morre 3 anos depois, mas não sem antes tentar produzir uma unidade sociopolítico-cultural no seu império. Olha só que legal, Alexandre é responsável pela criação de um novo registro cultural chamado de helenismo. Por isso que esse período, que é o último período da história da Grécia Antiga, que vai do século IV ao século II a.C., é chamado de período helenístico. Porque, veja bem, os gregos, eles se autodenominavam como helenos. Para os gregos, o nome da Grécia não era Grécia, o nome da Grécia era Hélade. Então, essa expansão militar, a cultura grega era chamada de cultura helênica. Então, a cultura helênica é a cultura dos povos helenos, os gregos. Aí o que Alexandre fez? Ele queria consolidar o seu reinado como uma espécie de imperador de origem divina, como era o costume no Egito, na Mesopotâmia, na própria Pérsia e tal. Só que o racionalismo filosófico grego, da cultura grega, impedia isso. A instalação de um governo despótico de estilo oriental. Então o que Alexandre faz? Vamos criar uma base cultural para isso se tornar possível. Então ele traz filósofos, sábios, políticos, enfim, eruditos gregos, para espalhar o racionalismo grego pelo Oriente, para facilitar a aceitação das sociedades orientais do domínio do Alexandre da cultura ocidental grega,
E ao mesmo tempo ele traz sábios, místicos e magos e feiticeiros persas e egípcios e mesopotâmicos para as regiões ocidentais, exatamente para fazer essa fusão cultural, essa mistura de cultura grega com cultura oriental. Essa mistura é o que a gente chama de helenismo, isso é a cultura helenística. E aí por isso então, esse período é o período helenístico, em que as cidades gregas perderam completamente a sua autonomia, porque foram incorporadas ao Império Macedônico, e que essa mistura cultural serviu de base, olha que coisa importante, serviu de base para acontecer o seguinte, ó, toda a difusão do cristianismo mais tarde pela Ásia e pela Europa tem a ver com a cultura helenística, porque em toda essa região, claro que com um caráter um pouco mais racionalista no Ocidente grego, um caráter um pouco mais místico no Oriente Persa, mas toda essa região que está marcada aí no nosso mapa é uma região em que uma mesma base cultural se estabeleceu, o helenismo. E com essa mesma base cultural, o que acontece? As religiões monoteístas que surgiram nessa região, elas conseguem se espalhar com mais facilidade. Então, a primeira religião monoteísta surgiu aqui, ó, deixa eu mudar a cor da bagaça, surgiu aqui, ó, nesta, que cor que eu vou usar? Azulzinho. Nesta região aqui, ó, que é a região do antigo povo hebreu. Então, aqui é a primeira religião monoteísta. O cristianismo, Jesus Cristo, era um hebreu. Então, o cristianismo também nasce nessa região. O islamismo nasce aqui, na Península Arábica, em parte inspirado no cristianismo, em parte inspirado no judaísmo, na religião dos hebreus, nasce o islamismo. E a difusão dessas religiões por todo esse Oriente e do cristianismo em especial para todo o Ocidente, porque mais tarde Roma vai dominar essa região helenística da Grécia e da Ásia Menor, e também vai absorver essa cultura helenística, se explica por esse esforço do Alexandre de unificar culturalmente para poder unificar politicamente o seu domínio sobre a região. Tem uma música, inclusive, do Iron Maiden, chamada Alexander the Great, para quem gosta de heavy metal como eu, que uma das frases da música diz o seguinte: Alexander the Great, he paved the way for Christianity. Ou seja, Alexandre o Grande, ele pavimentou o caminho para a difusão do cristianismo, com a cultura helenística, que é então a grande marca desse período. A formação da cultura helenística e o seu caráter de unificação, de permitir uma unificação política e mais tarde uma unificação cultural de todas essas regiões. Beleza, gente? Então é isso. Com essa discussão sobre a importância do helenismo, a gente encerra nosso debate sobre Grécia Antiga. Nosso próximo passo é conversar um pouquinho sobre Roma Antiga. E por hoje, então, esse é a nossa videoaula, esse é o nosso debate historiográfico. Belezinha, minha gente? Muito obrigado e esperem por mais. Abraço.